O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der de beber um copo d'água, porque sois do Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se o teu olho, ou a tua mão, ou o teu pé te for ocasião de pecado, corta-os. É melhor salvar-se sem eles do que com eles ser condenado. Minhas irmãs e meus irmãos, confesso a vocês que meus longos anos de vida me deram muitas oportunidades para que isso acontecesse. Meus pés, minhas mãos, meus olhos foram muitas vezes ocasião de pecado. Se eu, pois, obedecesse ao pé da letra essa advertência de Jesus, com certeza hoje eu seria um deficiente físico. Seria perneta, seria maneta e seria cego dos dois olhos. Na verdade, Jesus está falando por meio de metáforas. Ele está usando uma figura literária extremamente forte para definir um princípio moral extremamente rigoroso. Ele está deixando claro uma coisa: o mal tem que ser cortado pela raiz e não esperar os seus frutos. Ele tem que ser eliminado no seu primeiro momento, na sua primeira causa, e não esperar pelos efeitos, porque aí então ele volta ainda mais aterrador. Mesmo assim, nós ficamos curiosos e levantamos algumas questões. Não foi Deus mesmo que nos concedeu esses dons, esses sentidos que nos proporcionam prazer? Não foi Ele que plantou essa inclinação em nossa natureza? Se foi para proibir, por que criou? Se foi para tomar de volta, por que é que deu? Nós só vamos compreender essa atitude da parte do Criador pela certeza de que está em jogo um bem infinitamente maior. Nós podemos e devemos renunciar aos prazeres legítimos quando eles se tornam um obstáculo para alcançar esse bem imensamente superior, que nós vamos chamar neste momento de felicidade. Essa é uma questão que sempre inquieta e apaixona os seres humanos desde o início da criação. Até mesmo no paraíso, quando havia sempre do bom e do melhor,
Adão e Eva não ficaram sossegados. Acharam por bem dar atenção ao sussurro da serpente. Por quê? Por que, Adão? Por que, Eva? Por que é que Deus proibiu vocês de comer o fruto da árvore plantada no centro do paraíso? E eles ficaram repercutindo esse porquê. Por quê? E essa pergunta lhes custou a perda do paraíso. Até hoje, desde sempre, hoje especialmente, nós continuamos escutando a mesma pergunta, e essa pergunta que diz: qual o gosto do fruto proibido? E por que nós não podemos experimentá-lo? Essa pergunta nos leva a cometer loucuras. Muitos séculos antes de Jesus Cristo, outros povos, outras civilizações procuraram decifrar o segredo da felicidade. Pensadores romanos afirmavam o seguinte: a motivação primeira e única de todas as ações humanas é a busca do bem pessoal. Quando eu pratico o bem ou pratico o mal, quando eu pratico virtudes ou cometo pecados, quando eu deflagro guerras ou promovo a paz, eu sou movido pela busca do meu próprio bem. Como ganhar, como manter ou como recuperar a felicidade? Essa é a intenção secreta de todas as pessoas, em todos os tempos, para tudo o que fazem. Mas deixemos que os pensadores debatam essas questões e vamos fazer perguntas mais simples. O que é mesmo que a felicidade nos promete? O que é que nós podemos esperar da parte dela? Será um prazer interminável? Será um estado de alegria sem fim? Ou será a posse de uma soma incalculável de bens materiais? Ou será a realização de todos os meus desejos? Ou será a recompensa por tudo que eu faça em nome do amor? Num ponto nós concordamos. Ela não pode ser separada de outros valores. Não pode ser separada da razão, nem da justiça, nem da verdade. Ela não é incondicional e não está necessariamente ligada ao prazer. Em um outro ponto, nós estamos de acordo. A natureza não faz nada em vão e não faz nada por um mero acaso. Cada criatura que existe nesse planeta tem uma finalidade determinada. E assim como a faca existe para cortar, assim como a semente existe para tornar-se árvore, assim também todas as criaturas humanas nascem com um propósito a cumprir. E a tarefa de nossa vida toda é descobrir os caminhos de chegar lá e sermos bem-sucedidos. Minhas irmãs e meus irmãos, nos dias atuais, nessa civilização chamada cristã, a procura da felicidade tornou-se muitas vezes um verdadeiro pesadelo. Ser feliz virou uma obrigação. Ai de quem não for feliz, vai sofrer duplamente. Sofrer por não ser feliz e sofrer por ser tido em conta de fracassado por não ser feliz. Daí, muita gente, especialmente da elite endinheirada, muita gente prefere esconder sua infelicidade
fingir que são felizes para não ficar mal vistos no seu grupo social. Outros correm a vida inteira atrás da felicidade e vivem em estado permanente de insatisfação. Até parece que quanto mais falam de felicidade, mais têm os olhos tristes. Há outros ainda que fazem questão de exibir o cenário da sua felicidade padronizada. Tem o maior prazer em mostrar nos programas de televisão sua mansão luxuosíssima e nem se dão conta que estão encenando uma comédia social. Para eu ser feliz, é preciso que os outros saibam que eu sou feliz. Por isso nós precisamos conhecer o significado da felicidade cristã. Durante muitos séculos, no cristianismo, a felicidade foi associada à virtude. Merece ser feliz quem for o bom. E ser bom significava, antes de tudo, cumprir rigorosamente todas as suas obrigações. Não importava se daí resultasse o prazer ou o desconforto. Hoje, predomina o sentimento contrário. A maior parte das pessoas querem sentir-se feliz, desfrutar dos prazeres. Pouco importa se isso coincide com a prática das virtudes ou o cumprimento dos deveres. Por isso, a felicidade é mercantilizada, virou artigo de consumo, objeto do desejo. A felicidade geral fica a depender da situação econômica do país. A felicidade individual fica a depender das chances de cada pessoa, das suas chances financeiras. Quanto ao pobre, desista. No máximo, sonhar. Ou, talvez, imaginar a possibilidade de ser feliz comendo diariamente cuscuz com ovo. Minhas irmãs e meus irmãos, isso traz um enorme complicador da felicidade, porque gera ansiedade. Quanto maior a posse de bens materiais, mais crescem as tensões que ela provoca. Tomemos um fato paradigmático, um dos grandes paradigmas do sucesso consumista, a posse de um carro novo. Quem é que, possuindo um carro 0 quilômetro, pode dizer que está tranquilo? Quem é que dirige nas ruas da cidade e não está nervosamente, quase todo o tempo, reclamando dos transeuntes, reclamando do trânsito, temendo os possíveis assaltos, os motoqueiros irresponsáveis, os arranhões inevitáveis e assim por diante? Quer dizer, a posse de um bem tão desejado é motivo de satisfação e de ansiedade. Depois, a felicidade torna-se um bem privatizado, individualizado, desconectado do bem comum e de qualquer preocupação com os outros, cada um que se vire para ser feliz. E como ela está intimamente associada ao prazer, aquele que sente mais prazer, levando uma vida egoísta e irresponsável, será mais feliz do que aquele que se deixa guiar pela bondade, pela generosidade. O Dom Juan, que conquista 1000 mulheres, terá sido em conta de mais feliz do que aquele outro cidadão que permanece sempre fiel à mesma pessoa amada. E finalmente, minhas irmãs e meus irmãos, os pobres são descartados. Como eles não têm acesso aos bens de consumo, sobram, massa sobrante. E para a maioria dos afortunados, os pobres se tornaram
um estorvo, uma pedra no meio do seu caminho. Nós brasileiros seríamos muito mais felizes se o Brasil, em vez de 214 milhões, tivesse apenas 80 milhões de habitantes. A culpa é desses pobres que ficam proliferando à torta e à direita, feito coelhos. Esse é o drama, essa tragédia desse tipo de felicidade que a sociedade de consumo padronizou. Não é por acaso que alguns já começam a sentir aquilo que se chama a dor do mundo. Simplesmente a infelicidade de estar, nesse momento, vivendo nessa sociedade assim constituída. Eu não nasci para viver nesse mundo. Aí nós compreendemos agora a razão por que Jesus usa uma linguagem tão radical. E vem a nossa visão de felicidade. Deus tem um plano para nós. E nesse plano, a felicidade vem em primeiro lugar, a nossa felicidade. Nós mesmos somos encarregados de construí-la sobre o arcabouço da nossa existência ao longo de toda a vida. Nunca a possuiremos por inteiro, mas só em parte. E na medida em que nós alcançamos a posse de tudo o que amamos, amar e ser amado é o núcleo do nosso ser feliz. O resto vem por acréscimo e contribui. Contribui na medida do que o coração almeja? Não, nunca. Nossa felicidade completa só estará em Deus. Criaste-nos para nós, diz Santo Agostinho, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. E nessa medida em que nós buscamos o nosso bem pessoal, nós buscamos também algo fora de nós mesmos, a felicidade dos outros. E seremos tanto mais felizes, quanto mais ajudarmos os outros a serem felizes também. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, nada do que faz parte da vida será excluído. Nem os sofrimentos, nem as renúncias, nem os sacrifícios. Aí, se for preciso cortar o pé, cortar a mão, arrancar os olhos, nós agora compreendemos o seu significado. Significa tirar esses olhos que só enxergam a si mesmos, a mim mesmo, e trocar por outros capazes de enxergar os nossos semelhantes. E por aí nós caminharemos passo a passo na direção daquele que espera por nós desde o dia do nosso nascimento, e ele será tudo para todos. Amém. A minha alegria de poder todos os domingos celebrar essa Eucaristia com vocês me leva a lhe fazer um pedido para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.